Fiquei pensando, até compartilhei ontem com o pastor Leandro, há uma promessa, uma profecia que o Senhor reconstruiria o tabernáculo caído de Davi. Como disse, Davi traz a arca para Jerusalém, ou leva para Jerusalém, e não coloca dentro de uma tenda fechada, com acesso simplesmente ao sumo sacerdote, mas numa tenda aberta para todos. Todos poderiam oferecer sacrifício e ter acesso à presença de Deus, simbolizada pela arca. O que Davi estava profetizando? Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Amém? E o texto diz, naquele dia reconstruirei o tabernáculo caído de Davi. Esse é o tabernáculo. Atos 15, 16 e Amós também fala disso. Como era o tabernáculo de Davi? A Bíblia diz que a sua igreja, a igreja de Jesus, hoje é chamada de sacerdócio real. Só duas pessoas viveram o sacerdócio real. Uma foi Adão. Imagine o privilégio, apóstolo. Adão, depois de ter sido criado, abriu os olhos, quem ele viu? Deus. Sacerdócio real, ele tinha o acesso direto à pessoa de Deus. Que esse acesso foi furtado e impedido porque ele pecou. Depois veio Moisés, quando Deus tenta pôr em prática todo o seu projeto, o seu plano, melhor, porque Deus não faz projeto. Eu gostei disso de um pastor que eu estava discutindo alguns assuntos com ele, pastor Sandro. Deus não faz projeto, porque aquele que conhece começo, meio e fim precisa projetar alguma coisa? Não, ele tem planos para a sua vida. E ele colocou em continuidade o plano da salvação. Aí, chamou Moisés, lá do Egito. E Moisés tinha acesso à sua presença direta. Leiná. Isso é sacerdócio real. Amém? Naqueles dias, que dias? Os dias que nós estamos vivendo. Reconstruirei o tabernáculo caído de Davi. Você é sacerdócio real, diz o apóstolo Pedro. Eu já vou citar o texto, 2:9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para quê? Simplesmente porque você é bonzinho? Não, você não é bonzinho. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Por mais que você faça boas obras, não consegue satisfazer as exigências divinas. Mas você se tornou nação eleita através de Jesus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado. Tem um chamado em sua direção que ainda não aceitou Jesus. Não deu ouvido a esse chamado. Você pode se tornar hoje sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas para quê? Para que você anuncie para outros as virtudes daquele que está te chamando. O apóstolo Paulo, autor de 13 epístolas, possivelmente 14, se considerarmos a epístola aos Hebreus, é usado por Deus na passagem que eu li no início, 2 Coríntios 3,18, para dizer que você é comparado a um espelho. Eu achei muito interessante isso. Qual é a característica especial desse artefato que Deus leva Deus a fazer essa analogia? Que característica tem o espelho? Para dizer que você é o espelho. Eu até gostaria de cantar esse cântico no final. O espelho é um aparato que usamos no dia a dia, cuja característica mais especial é a capacidade de reflexão. Essa é a característica especial, ou mais tremenda do espelho. Deus nos comparou com o espelho, porque está à procura de pessoas que reflitam a sua glória. Apóstolo Austin. Deus está à tua procura, mas para quê? Para que você possa refletir a glória dele. Você se tornou sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes dele. Quando você faz isso, você está refletindo a glória dele. Ele quer usar as nossas vidas como instrumento para fazer maravilhas e testemunhar a respeito de Cristo para este mundo. Ele quer te usar. Só ele vai te usar se você deixar. Ele só vai fazer alguma coisa na sua vida se você deixar. Ele só vai curar por seu intermédio se você orar por alguém. Senão ele não ora, ele não cura. Ok? Eu gosto de um texto que eu preguei
semana passada, lá no projeto, que fala, Marcos 8:32, que diz que chegando em Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o curasse. E Jesus pega o cego pela mão, leva para fora da aldeia, cospe e faz lodo. E Jesus reconstituiu algo que faltava naquele cego, nos seus glóbulos oculares. Aí eu lembrei da criação. Como foi feito Adão? Deus pegou do pó da terra, fez lama lá, não sei como foi, e formou Adão lá, e criou Adão. Faltava algo nos olhos daquele cego, precisava ser reconstruído ou construído. E Jesus faz isso. Deus pode fazer isso através. Hoje eu orei pela filha de Verônica, que tem uma deficiência no pulmãozinho porque nasceu de 7 meses. Tem uma tendência a ter renite, bronquite, esses negócios de it aí. Falei, Deus vai restaurar o pulmão dessa garota hoje. Vai. E Deus quer, e Deus faz. Só quer você se colocando na brecha para que Ele faça. Amém? Em Cristo, vemos uma série de atitudes que glorificavam a Deus e traziam vidas para o reino. Por onde Cristo passava, multidões eram alcançadas pelo poder de Deus e viam milagres inexplicáveis. Por exemplo, paralíticos andavam, multiplicação de alimentos, doentes há muito tempo serem curados, mortos ressurretos. Mateus 9, 27 a 31. Características criadas como o restabelecimento da visão do cego, que eu acabei de falar. Então, Jesus é um modelo para nós. Ele quer que você se torne esse espelho para refletir a sua glória. Simplesmente, por onde você passar, eu tive uma experiência muito... Eu era novo convertido. Eu não sabia o que fazer. Eu trabalhava numa empresa aqui, ia constantemente ao Rio. Quando eu desci do ônibus, botei o pé na Novo Rio, vinha uma mulher, eu já falei isso aqui outra hora, vinha uma mulher trazendo um garoto de uns 16 anos amarrado num retalho de roupa, de tecido, assim, tipo algema. Ela trazia o filho dela assim. Quando eu botei o pé, o cara deu um grito e caiu endemoniado. Eu não sabia o que fazer, eu era novo convertido. Deus quer que você seja esse reflexo, e o mundo espiritual vai responder. Amém? O mundo espiritual vai responder. Agora não tenha medo de retaliação. Nós aprendemos aqui, no seminário que ministramos, que o diabo, a palavra diabo significa acusador, caluniador. Então isso é um título funcional dele. Ele só acusa você se tiver brecha. Se você estiver preso em algum tipo de pecado, aí ele vai te acusar. Se não tem pecado, então não tenha medo do diabo. Ele é o promotor que não vai ter nada com que te acusar. Nós fizemos essa comparação aqui no seminário, ok? E vai ter o 2. Ou eu fustigando o pastor Leandro. O apóstolo Otto não sabe disso. Então o Senhor Jesus, através da sua palavra, nos faz uma nova proposta. Fala para o seu irmão, Deus tem uma proposta nova para você. Sempre, irmãos. Sempre o novo de Deus está em sua direção. Sempre. Deus é esse Deus tão tremendo e maravilhoso, que por mais que a gente seja falho, cheio de defeito e pecado, Ele está disposto a te abençoar sempre. Mas Ele espera de você o quê? Arrependimento. Mudança de atitude, no grego é metanoia. Você estava andando de costas para Deus e você vai andar agora de frente para Deus, em direção a Ele. Amém? Deus quer essa atitude de você. Em primeiro lugar, Ele tem um novo caminho para você. O profeta Isaías profetizou a respeito desse caminho, Isaías 35:8, e chamou de caminho santo. E eu penso até em escatologia nesse caminho. Eu estava em Jerusalém, quando a gente foi lá, e eu vi, quando a gente descia para o Mar Morto, aquela rodovia de 2 carros ou 3 de ida, 3 espaços de ida e 3 de volta, aquela rodovia imensa. Eu falei, e ali haverá um alto caminho, o caminho santo. Os loucos trilharão por ela e não errarão. Lembrei da rodovia. Esse texto, Isaías 35:8. O sábio Salomão fala em Provérbios 9:6 que existe um caminho dos insensatos, mas que também existe um caminho dos entendidos. E que você possa trilhar esse caminho, amém? O autor da carta aos Hebreus fala de um caminho vivo que foi consagrado pelo véu, ou seja, pelo sacrifício de Jesus, Hebreus 10:20.
Mas o Senhor Jesus diz algo tremendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Em segundo lugar, Deus tem alívio e libertação para você. Todos que estamos cansados e oprimidos, Ele diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Deus quer aliviar você de todo e qualquer cansaço, de toda e qualquer situação. Deus quer mudar a sua história, simplesmente você precisa querer. O desafio de Deus é que sejamos espelhos preparados para refletir a vida de Jesus nessa terra. Você precisa ser esse espelho, testemunhando a respeito dos seus feitos. O que Deus tem feito na sua vida? Alguém disse: mas como que eu vou ser testemunho? Como eu vou evangelizar se eu não sei pregar? O apóstolo falou isso ontem. Testemunhando, seja modelo. Sem palavras você vai ganhar as pessoas, amém? Mas seja modelo. Porém, para que o espelho da sua vida reflita eficazmente a imagem de Cristo, é necessário verificar 3 situações. Primeiro, você precisa estar com a cara descoberta. Todos nós, diz o texto, como é que diz o texto? 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto descoberto. Então, eu preciso estar com o rosto descoberto, para que essa imagem seja refletida. Porém, quando você cobre o espelho, depois, por muito tempo, você tira a cobertura do espelho, ele está sujo de poeira. Como que está o espelho da sua vida? Já pensou nisso? Você tem refletido o quê? Algo para você pensar. Se colocarmos um pano sobre o espelho, já falei, o pano pode até ser bonito e chamar a atenção das pessoas, mas a principal característica do espelho será perdida. Tem um pano na frente do espelho. No contexto de 2 Coríntios, que nós lemos, Moisés sobe ao monte e quando desce, o seu rosto refletia a glória da presença de Deus, que ele tinha vivido 40 anos. E o povo pediu que ele colocasse um véu. E o texto diz que até hoje o véu está posto sobre eles. Mas quando se converterem, o véu é tirado. Deus quer tirar o véu da sua vida hoje, quando você de fato se converteu a Ele. Amém? O que eu aprendo com isso? Nós não podemos usar máscaras, pano que tapa essa possibilidade de refletir. Muitas vezes nos escondemos atrás das máscaras para passar uma imagem do que nós não somos. Nós queremos ser bonzinho. Aqui na igreja é fácil ser santo até. Tem até uma brincadeira, diz: pai, vamos morar aqui na igreja, que aqui o senhor é tão bonzinho. Mas as pessoas são religiosas, e aqui mostram uma máscara, uma realidade que elas não são. Deus quer que você seja verdadeiro, genuíno, amém? Mas para isso você precisa ser transformado por Ele, e eu quero finalizar isso já já. Todos temos comportamento que achamos ser corretos na igreja, fingimos que está tudo bem, mas basta que alguém se aproxime um pouco mais para perceber que não há reflexão, mas sim imitação. As pessoas não querem ver máscaras em nossas vidas. A nossa máscara não pode alterar a vida delas. A vida dessas pessoas precisa ser mudada, mas você precisa tirar a máscara. Mas o poder de Deus pode mudar as pessoas. Mas com o rosto coberto, com as máscaras que muitas de nós temos, não mudamos a vida de ninguém, nem a nossa. Devemos retirar as máscaras e assumirmos a nossa fraqueza diante de Deus. O apóstolo Paulo ora por algumas vezes pedindo que fosse retirado o espinho da carne. Mas o que Deus falou para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se fortalece nas fraquezas. Então seja sincero, irmãos. Tem gente que diz: eu não consigo me libertar desse ou daquele vício. Mas como? Você tem prazer nele. E a Bíblia não, eu entendo que pecado é bom. Eu até brinco dizendo que é igual coceira. Quanto mais coça, mais dá vontade de coçar. Todavia tem consequências. Vai sangrar depois. E a Bíblia diz que o pecado tem um salário. O salário do pecado é morte. O que você quer para a sua vida, irmãos? Pense um pouquinho, seja inteligente. Não quer dizer que você não seja, mas seja, exercita aí
esses neurônios aí que Deus te deu. Deus quer se mostrar forte nas nossas fraquezas. Ele quer que dependamos dele. E o poder para refletir a sua imagem será derramado sobre nossas vidas. Aí é tremendo, quando você anda pela... Você já imaginou, tem um texto que diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. E hoje, por que a sua sombra, a minha sombra, não tem curado os enfermos? Porque eu não tenho refletido a glória de Deus? É algo para ser pensado. Segundo, eu preciso ser espelho limpo. Normalmente, para refletir plenamente uma imagem, o espelho precisa estar limpo. Experimente ver o seu rosto no espelho após um banho quente. Toma um banho quente, depois você sai do box, olha para o espelho. Não vê a sua imagem. Não está refletindo corretamente. Normalmente, quando tiramos a máscara, o pano de cima do espelho, encontramos por baixo sujeiras. Nos envolvemos com muitas coisas que desagradam a Deus. No dia a dia. Às vezes sem querer. E o diabo é sutil. Ele quer levar você a cometer alguns delitos. Estava estudando para ministrar aqui, não deu tempo, sexta-feira. E sexta-feira, se o pastor Leandro me permitir, a gente vai falar de humildade. É convencido, né? Eu estou oferecido. Ué, ele tinha me convidado, não deu tempo, eu estou me colocando para sexta-feira. Amém? Estudando sobre humildade. Até me perdi aqui. Está faltando. Nos envolvemos com coisas que desagradam a Deus. Por exemplo, amizades erradas, desobediência, vícios, pornografia. Hoje está muito fácil, um clique, não precisa nem na internet, a internet do celular. Tem até sugestões do lado, se você clicar, vai ficar enredado pela situação. Inveja, sexo ilícito, cobiça, soberba. São situações que está fácil hoje. E querido, não pense que porque você é crente, ou até pastor, ou até apóstolo, no caso. Não, mas generalizando, bispo, apóstolo, que você está imune. Não está não, irmãos. A natureza humana decaída de Adão está dentro de você. Você precisa fazer com que a natureza espiritual, o implante que foi, da natureza espiritual que foi implantado na sua vida, prevaleça. Aí a Bíblia diz, em Gálatas capítulo 3, que existe uma luta da carne contra o sangue. Quem vai prevalecer? Da carne contra o espírito, perdão. Quem prevalece? Aquela que você mais alimenta. Você está alimentando a natureza espiritual ou a natureza carnal? Qual que você estiver mais alimentando, essa que vai vencer. Ok? Mas temos um Deus que nos ama. E porque nos ama, nos perdoa, pois conhece a nossa estrutura, e diz o salmista, em Salmo 103,14, que mesmo sabendo que somos pó, Ele cuida de nós. Veja o texto: assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor daqueles que o temem. Olha o que diz mais: pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Então, mesmo sabendo que você é pó, Ele está interessado em você. A propósito, você foi criado para a glória dEle. Jesus morreu e pagou o preço que pagou. Quem assistiu o filme de Mel Gibson, que eu acho que chega bem próximo da realidade do que ele padeceu, ele sofreu por você. Agora, para quê? Para que você reflita a glória dele. Precisamos nos chegar a Deus, a esse Deus fiel e justo, confessar os nossos erros, e Ele irá nos purificar de todo o pecado. Diz o texto, Tiago 3,2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago 3,8, mas nenhum homem pode domar a sua língua. Quem doma a sua língua é perfeito. Mas tem um texto de 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então Ele está interessado em você. Quando isso acontecer, precisamos tomar um outro rumo, um outro tipo de comportamento nas nossas vidas. Desejarmos, de fato, ser espelho, refletir a glória dEle.
Amém? Devemos nos vestir com o novo, segundo a imagem de Cristo, Colossenses 3,10. Nos vestir com o novo. Deus, como disse ainda há pouco, tem um novo para você. Ele quer que você seja revestido. Deus tem coisas novas para nossas vidas, para você. A Bíblia diz que você deve andar em novidade de vida. Olha só que coisa tremenda. Novidade de vida. Deus sempre tem coisas novas para você. Neste tempo em que estamos vivendo dias difíceis, para que possamos experimentar a reforma em nossa vida e a cura para a nossa geografia, precisamos entender que Deus tem o novo de Deus para a nossa vida. Amém? Tem um texto de Romanos 6,4 que diz: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo fôssemos ressuscitados dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim, andemos nós também em novidade de vida. E outro texto para você anotar, 2 Coríntios 5,4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém? Terceiro ponto aqui, precisamos permanecer olhando para Jesus. Tem um texto de Hebreus 12, 1 e 2 que diz: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual era a proposta de Deus para você hoje? Que você seja espelho. Então ele diz: corramos com paciência a essa proposta. E eu pergunto como? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só assim você vai conseguir ser espelho, ser modelo, fazer a diferença nessa sociedade corrompida. Em determinados momentos em que temos dificuldade, ou mesmo quando está tudo bem, deixamos de olhar para Jesus. Não é assim? Ou às vezes, quando está tudo bem, você para de orar, você ora menos. É o texto que a gente ia falar aqui na sexta-feira. Tudo bem para Israel, Davi tinha conquistado muito, todavia, ele desejou fazer algo que Deus disse para não fazer. Ele disse: vou fazer um censo, vou contar ao povo. Veio Natan e disse: não faça essa loucura. Mas ele é rei, disse, mandou e acabou. E a Bíblia diz que Satanás incitou Davi para que contasse o povo. E Deus não se agradou. E por conta disso, 70 mil pessoas morreram com a praga. Sabe por que morrer 70 mil com praga? Porque Davi não foi humilde o suficiente. Agora, por que Davi, Satanás conseguiu incitá-lo a contar, fazer algo que Deus disse para não fazer? Porque encontrou algo no seu coração que deu legalidade a Satanás de agir. Vanglória, orgulho, soberba, vaidade. E com isso Satanás ganhou ocasião. Que o Senhor nos guarde. Amém? Se você tirar o espelho de perto da luz, da fonte de luz, ele não conseguirá refletir a imagem. Então, para que você seja espelho, você precisa estar perto de quem? Da luz que é Jesus. Então, você precisa estar próximo de Jesus. Nós, como bons filhos, e queremos refletir a imagem do Senhor, não podemos nos afastar dele. Pelo contrário, precisamos estar sempre em contato com ele, sendo tocados e ensinados pela sua palavra. O nosso relacionamento com Deus precisa ser diário, desenvolvendo uma comunhão com ele em oração e leitura da Bíblia. Deus deseja usar as nossas vidas muito mais do que tem usado. Eu falei de manhã no Projeto Neemias uma frase do pastor Cláudio Duarte. Ele diz assim: quando nós fizermos aqui mais do que eles fizeram aqui, nós veremos o amor de Deus. E Deus quer que você faça aqui mais do que eles fizeram aqui. Os apóstolos, os patriarcas, etc. Os profetas. É interesse de Deus. À medida que refletimos a imagem de Cristo, somos transformados e nos tornamos mais parecidos com Ele.
O texto diz isso, que nós lemos. Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, a imagem dele, como pelo Espírito do Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo, sermos a cada dia mais parecidos com Jesus. Deus quer te dar, ou usar um espelho, ou te usar como um espelho. Deus quer te usar. No meio das trevas deste mundo, dessa geração corrompida, na sua casa, na sua rua, entre os seus amigos, a luz de Cristo deve brilhar em você e atrair pessoas para mais perto dele. Amém? Já estou terminando. Por favor, o grupo levítico. Não os levitas, mas o levita. Enquanto tendes luz, credes na luz, porque sejais filhos da luz. João 12, 36. João 12, 46 diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Porque no outro tempo, diz Paulo aos Efésios 5:8, no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E se você fizer isso, você vai refletir a glória dele, a imagem dele e etc. Amém, queridos? Em resumo, precisamos de 3 coisas. Eu preciso estar com a cara descoberta. Segundo, eu preciso ser espelho limpo. Terceiro, eu preciso permanecer olhando para Jesus, para refletir a sua luz e ser, com isso, transformado de glória em glória. Amém? Pergunte para aquele que está do seu lado: que espelho, que tipo de espelho tem sido você? Você é espelho? E se você ainda não se tornou um, você tem oportunidade nesta noite de se tornar espelho, se tornar modelo, para que possa refletir a glória dele. Amém? Apóstolo Washington, aquele cântico que eu pedi, pode ser? Vamos ficar de pé, queridos. Queria que você refletisse um pouco como está a sua vida. Como você tem se envolvido com coisas, situações, que às vezes são artimanhas do inimigo e você acaba sendo enveredado, enredado. Então nessa noite eu queria que você fechasse seus olhos, pensasse em tudo aquilo que foi falado. Amém? E se realmente você deseja continuar servindo esse Deus maravilhoso que te ama tanto que deu o seu filho para que morresse em seu lugar. E a Bíblia diz: como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor daqueles que o temem. Pois mesmo sabendo que nós somos pó, ele se mostra assim, tremendo. Feche seus olhos. Perguntar se ele quer ajuda. Hoje eu estou. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Discípulos, por favor. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor.
Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabem faz. O que, igreja? Isso é mistério de Deus com você. Diga bem forte: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é precioso pro Senhor, Ele te ama, Ele se importa com você. Queridos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este pão e comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come o pão e comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muito entre vós fracos e doentes, e não poucos dons. Uma das últimas vezes que nós ceamos aqui, eu estava meditando nesse versículo, eu estava pensando nele, né? E eu me reportei àquela mesa onde o Senhor estava com seus discípulos, né? E quando o Senhor, Ele passa o pão entre os discípulos, e Ele fala para os seus discípulos que aquele que iria lhe trair seria aquele que colocaria a mão, né, no bocado e pegaria o pão. E aí eu fiquei pensando porque Paulo, né, fala que se você comer, se você beber, ao mesmo tempo que você anuncia a morte do Senhor, se você estiver bebendo e comendo desse cálice, né, indignamente, você poderia ficar doente, você poderia morrer. Isso é um fato, isso é
verdadeiro. Isso é algo que a igreja do Senhor deve ter como um peso dentro do seu coração de responsabilidade diante do Pai. E eu imaginei ali que aqueles discípulos, e Paulo ouviu isso de Pedro, de João, de Tiago, os irmãos do Senhor, eles passaram esse momento com o Senhor na mesa, e eles viram quando Judas colocou a mão e recebeu do Senhor o pão. E eles deviam estar ali pensando, né, meu Deus, depois que Judas pegou o pão da mão do Senhor e o Senhor falou para Satanás, a gente observa que Satanás só entra em Judas depois que ele participa, que ele pega o pão, que ele participa daquele momento. Judas tinha no coração a intenção de pecar contra Deus, de trair o Senhor. Ninguém sabia disso, somente ele. Mas a partir do momento que ele participa daquela mesa irreverentemente, com isso no coração, mas achando que ele estava simplesmente só cumprindo mais um ato formal com o Senhor, com os seus co-irmãos, né, com os seus co-discípulos ali, ele não tinha noção da realidade espiritual que estava se desenhando naquele momento. Pois quando ele coloca a mão, o Senhor diz para Satanás: o que tens de fazer, faz-o depressa. E ali Judas sai daquela mesa, ele sai da presença do Senhor endemoniado, possesso por um espírito de morte. E aquele espírito de morte, que era para tirar a vida do Senhor Jesus, se levantou contra a sua própria vida. E aqueles discípulos que tiveram a sua vida marcada pela última ceia, logo depois eles recebem uma notícia: Judas se enforcou. Como você ficaria? Como eu ficaria? Diante de uma notícia, sabendo que o meu irmão 12 participou comigo da mesa do Senhor, um momento tão marcante quanto aquele, onde o Senhor Jesus estava ali se despedindo dos seus discípulos, né? Como carne. Agora o Senhor iria aparecer de uma outra forma. E na verdade o que marcou o coração daqueles discípulos foi a morte do seu irmão Judas, né? Discípulo do Senhor Jesus. Ao mesmo momento que eles veem o quadro todo de Jesus se desenhando, indo para a morte, eles recebem também a notícia de que Judas tinha se suicidado. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso deve ter sido muito forte para que Paulo fale aqui também. Porque para nós separamos as coisas, mas eles viviam o fato, eles viveram o fato, um após o outro. E ficou marcado na alma deles. Se você comer e beber, participar dessa mesa de qualquer forma, com certeza coisas desastrosas viriam sobre a vida daqueles que assim fizessem. Então o temor do Senhor era algo muito presente na igreja de Jesus. Eles sabiam do que eles estavam fazendo. E nós fazemos isso muitas vezes. Eu fiz isso irreverentemente, somente para participar de mais, um momento da igreja, um evento social. Só que isso aí é muito espiritual, irmão. Como tudo que fazemos, o dízimo é muito espiritual, o louvor é muito espiritual, só que nós olhamos o louvor, é uma adoração a Deus. Mas essa ceia, esse pão, esse cálice que você segura aí, né, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha novamente, como o esposo da noiva buscar a noiva. Então eu quero te lembrar que essa situação é para que não te coloque medo, mas para que te coloque temor do Senhor. Saber que você está aí na tua mão, a vida, o poder da vida e da morte está na tua mão, para você decida isso, para que você decida. Mas que você nesse momento faça uma techuvá. Em grego a gente fala metanoia, arrependimento. No hebraico é uma techuvá, você tomar um caminho diferente, né? Você mudar a sua mentalidade. Aquilo que está no seu coração que só Deus conhece. Talvez você nem tenha pegado o cálice, talvez você nem tenha pegado o pão, porque você sabe o que está dentro do teu coração, que você intenta fazer na segunda-feira ou daqui a pouquinho. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade de vida, de você participar dessa mesa e sair daqui restaurado, transformado pela glória de Deus, por essa glória que
que o pastor Celso ministrou, né? A glória do Senhor, refletindo essa imagem de verdade na sua vida. Porque, irmãos, se esse cálice pode te levar à morte, mas se você tomar ele no caminho certo, com a mentalidade correta, em arrependimento, isso também pode te trazer vida. Minha mãe foi curada uma vez tomando a ceia do Senhor. Então eu sei também que esse cálice é o cálice da bênção. Ele é o cálice da maldição para quem toma em separação do Senhor. Mas para quem toma em união com o Senhor, esse é o cálice da bênção. Ele pode fazer diferença na sua vida também, amém? E eu quero orar nesse momento, apresentando o seu coração ao Senhor, apresentando o meu coração, o coração da igreja. Nós precisamos, Deus quer trazer uma reforma na base da igreja. Santificar o que é santo, separar o que é profano vai ter que sair do nosso meio, irmãos. Não dá para o Senhor olhar a sua noiva misturando bem as duas coisas, querendo viver ao mesmo tempo os dois caminhos. Ou o Senhor vai encontrar uma noiva separada, pronta para Ele, ou então, lamentavelmente, nós não vamos fazer parte dessa grande ceia que deve ser a nossa maior esperança aqui na terra, a boda do Cordeiro. E esse momento é para que te lembre isso, que um dia nós estaremos na presença do Senhor, não participando dessa ceia aqui, tão singela, tão pequena, né? Tão viva, mas tão simples. Mas nós estaremos na boda do grande Cordeiro de Deus, preparada por Ele, pelos seus anjos, na presença dEle. Eu anseio isso é um anseio do meu coração. Isso deve ser o teu também, porque isso é uma realidade. Isso vai acontecer. E a igreja precisa viver esse momento como se já estivéssemos lá. Então é impossível nós entrarmos no céu. Sem santificação ninguém verá o Senhor. É impossível. Nós podemos até participar dessa, mas daquela nós não vamos. Então nós precisamos viver essa separação aqui. E eu quero colocar agora o seu coração diante de Deus, o meu coração. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez, Senhor, celebrando a Tua morte, relembrando que o Senhor se ofereceu como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E nós recebemos, ó Deus, como parte desse culto, desse sacrifício, nós recebemos a Tua vida em nossa vida. Nós recebemos, ó Pai, o Teu Espírito como nosso guia. Nós recebemos tudo aquilo que a Tua morte nos proporcionou, como bênção, como salvação, como uma vida, Senhor, vivida em novidade com o Senhor, em união com o Senhor, meu Deus. Nós queremos colocar os nossos corações na Tua presença nesse momento. Tudo aquilo que nos impede de ver a Tua glória, de refletir a Tua glória, de receber a Tua glória em nossa vida, Pai. Nós queremos renunciar nessa noite, mais uma vez. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ensina a nos comportar como herdeiros de Deus, como moradas do Altíssimo, como santuários e habitação do Senhor. Meu Deus, não podemos maquiar o lixo que é esse mundo, que são as coisas que Ele oferece, o sistema de coisas que esse mundo vive, querendo maquiar isso, Senhor, e dar um nome de santo, dar um nome de bonito, de lindo. Meu Deus, nos ajuda a enxergar com os Teus olhos aquilo que é verdadeiramente lindo, a termos prazer verdadeiramente naquilo que é santo, Pai, não naquilo, como diz pastor Celso aqui, que o pecado é bom, até aonde isso? Talvez porque não tenhamos de fato uma mentalidade tão renovada na Tua presença, Senhor, que a gente pode até achar que o que é tão destruidor é bom. Senhor, nos ajuda a enxergar as coisas como elas precisam ser na nossa vida. O que é bom, o que é ruim. Nos ajuda, Senhor, a não olhar com os olhos da nossa carne, porque muitas vezes ficamos perturbados, porque queremos interpretar as coisas do Espírito com uma mente carnal. Nos ajuda, Senhor. Arranca o véu que está sobre os nossos olhos, o véu que está sobre o nosso entendimento,
para não entendermos o que é espiritual, Senhor. Estamos olhando para o mundo, com saudades dele, com desejos carnais, ó Deus, e querendo desfrutar daquilo que é celestial, daquilo que é eterno, daquilo que é sublime, Senhor, e que é indizível. Como a tua palavra diz, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiram ao coração do homem. São essas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Então é muito mais, Senhor, do que conhecemos ou pensamos ou imaginamos. Na verdade, desconhecemos o que o Senhor tem para nós, de tão bom e de tão grande que é. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Traz um batismo na tua igreja, Senhor, o batismo do desejo de viver o que é santo, do que viver o que é bom de verdade na sua essência. Pai, aceita a nossa techuvá nessa hora, aceita o nosso arrependimento, aceita a nossa oração de arrependimento, confessando aquilo que está em nosso coração. Mas talvez tenham coisas que a gente nem saiba que está lá, Senhor. Tem misericórdia de nós. Queremos participar da tua mesa, Senhor, como filhos libertos, sarados, curados, santificados, separados para ti, meu Pai. Em nome de Jesus, vem sobre a tua igreja, vem ser com a tua igreja. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Levanta o pão e o cálice. Senhor, obrigado por essa palavra que nos confronta, nos exorta como filhos. E obrigado a Deus porque debaixo dessa palavra temos a possibilidade nesse cerimonial, nesse memorial da ceia, nos arrependermos, fazendo um exame de nós mesmos e decidindo fazer parte da tua mesa. E com isso, Senhor, não sermos julgados pelo mundo, porque julgamos a nós mesmos e olhamos para nós mesmos e reconhecemos que precisamos do Senhor. Que esse memorial seja um renovar das nossas alianças com o Senhor, da nossa aliança com o Senhor, como igreja, e possamos viver um tempo novo, de renovo, de restituição, de cura, de libertação, porque assim diz a tua palavra: se comermos discernindo, teremos cura e vida. Que assim seja com toda a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Você pode comer. Veja o mistério, Pode beber. a cruz vazia está, Salvador é vivo, vitorioso é. Não há Deus tão grande, forte pra salvar, o que venceu a morte, pra vida nos dar glória. Meus olhos viram a glória do Senhor. Erga suas mãos e diga: glória governa, governa sobre toda a terra. Diga: além do Calvário, além do Calvário, vejam vivo Deus, o ressuscitado. Não há Deus tão grande quanto nosso Deus. Sua volta esperada no universo. Glória. Meus olhos viram a glória do Senhor. Glória.
Ergue as suas mãos a Ele nessa hora e adore-o. Oh, oh, toda a glória. Oh, 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 toda a glória. Glória. Meus olhos viram a glória do Senhor. Glória governa, governa. Ele tem em suas mãos todo o poder e sua reina. Glória, glória ao Senhor. Glória, toda a glória. Só a igreja vai declarar nessa hora. Recebe, Senhor Jesus. Ergue as suas mãos em sinal de rendição à presença dele e diga: oh, 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 te entregamos toda a honra e toda a glória. Tu és o Cordeiro de Deus que venceu. Nos submetemos à tua palavra. Diga mais forte, igreja. Oh, 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 oh. Ele é o Rei da glória, o Rei dos reis. Oh, 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 oh. Toda a glória. Oh, 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 oh. Toda a glória. Oh, 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 oh. Toda a glória. Pode aplaudir o Aplauda o Senhor. Rei, Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Aleluia. Levante suas duas mãos aos céus. Agradeça a Ele por essa noite. Obrigado. Agradeça pela oportunidade de você Jesus, renovar Jesus, os Jesus. seus votos a Ele. Digno tu és, Agradeça a Senhor. Ele por você fazer parte desse Obrigado. cerimonial e esse memorial que Obrigado. faz com que você se sinta reinserido novamente. Oh, Obrigado porque você não decidiu Jesus, não fazer parte, mas você decidiu fazer parte dessa mesa. Rei da E que glória. tudo que nessa mesa está proposto, você receba. Você receba a liberdade, você receba a cura, você receba a vida, você receba a provisão, você receba a restituição. Que você seja abençoado hoje, sim. Que o amor de Deus, esse Pai maravilhoso, que deu por propiciação dos nossos pecados o seu Filho Jesus Cristo, que pelo seu sangue nos deu livre acesso novamente à presença do Pai, e não nos deixou só, mas deixou o Espírito Santo, esse amigo, companheiro, esse ajudador, ensinador, que ficou como promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que você nessa semana, nesse mês, você viva nesse ano, na sua existência, a convicção de que você está inserido num projeto no qual o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, as portas da vida, a porta da verdade, a porta da esperança está aberta sobre sua vida, e você vai viver um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de misericórdia, um tempo de justiça sobre a sua vida, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentiva de Cristo Jesus o Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua descendência até a volta do Messias. Você pode dizer amém? Amém. Isso.
Toda a glória, muito bom estar aqui com você nessa noite. Toda a glória, glória. Meus olhos viram a glória do Senhor.